Olá, muito boa tarde para você que acompanha mais essa transmissão ao vivo aqui nas redes sociais do Estadão, na TV Estadão, nesta tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Daniel Gonzalez e hoje nós vamos falar sobre um estudo muito interessante que mostra como será o comportamento do consumidor de imóveis em 2040, isso mesmo, daqui a mais de 20 anos. Na sociedade da era digital, os espaços também vêm sendo repensados, os espaços urbanos vêm sendo diversificados, as famílias também adquirindo novas configurações, a entrada no mercado de trabalho também acontece em tempos diferentes, as pessoas têm atividades e as fazem em épocas diferenciadas do que em gerações passadas. A configuração das famílias, como eu falei também, é muito plural, é diferenciada, é diferente. Esse estudo foi feito pela Deloitte e também pela Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, mostra então várias das tendências de como será o comportamento desse consumidor em 2040. E tem muitas tendências bem interessantes. As novas formas de oferta de imóveis, crescimento dos aluguéis, compartilhamento de espaços comuns, valorização dos espaços urbanos também. Estou recebendo aqui nessa tarde para falar sobre esse assunto o Luiz Antônio França, presidente da Abrainc. Tudo bem, França? Tudo bem, boa tarde. Bem-vindo, boa tarde. E também o Giovanni Cordeiro, ele que é gerente de research da Deloitte. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde. Bem-vindo, viu? Obrigado. O estudo que fala, inclusive, como eu acabei de dizer, do comportamento desse consumidor de 2040, ou até 2040, né? Sim. A realidade atual já está mudando, o que deve se modificar ainda mais até lá, com foco nessas novas gerações que se transformarão nesse consumidor de imóveis do futuro, Giovanni. Sim. Bom, Daniel, como você colocou, são várias transformações aí no aspecto dessas famílias, né? O estudo ele apontou diversos indicadores para poder criar esse cenário até 2040. Então ali a gente vai falar, podemos começar pela questão do poder de compra, né? As gerações de décadas anteriores, né, da década de 70, década de 80, tinham um poder de compra, né, maior do que as gerações de agora e dessas gerações que vão vir por questões de formato, né, de crescimento econômico. Isso não é só o Brasil, tá? Isso é mundo também. Então a gente tem por um lado o aspecto econômico. Do outro lado, a gente tem uma demanda crescente ainda pelos os espaços dos grandes centros urbanos, né, encarecendo o preço do metro quadrado desses lugares, né? Então a gente tem ali uma limitação do poder de compra e um encarecimento do metro quadrado. Esse é um aspecto. A gente tem a questão do aspecto demográfico também, né? E aí quando a gente olha, por exemplo, a taxa de fecundidade, né, das mulheres lá em décadas anteriores, lá na década de 60, 70, era em média de 6 filhos, né, por família, e hoje essa taxa já tem em torno de 1,9, né? Então a gente tem a mudança também nesse formato, né, dessas famílias. E a questão dos solteiros também, né? Dados também do IBGE mostram que a cada 3 casamentos, um termina em divórcio. Então a gente tem ali um formato, né, de uma família de moradores, né? A média de moradores por ano é cada vez menor e a tendência ainda é continuar uma queda, não tão expressiva como décadas anteriores, mas ainda continuar em queda. Então, inclusive com o envelhecimento desses moradores também, né? Isso também, né? E a gente também dentro do estudo fala também dessa característica, né, dessa população sênior, né? Uhum. Quer dizer, o perfil está mudando, nós temos essa pluralidade de perfis hoje, né, que não tínhamos tão aberta assim há tempos atrás, né? E França, justamente como é que isso vem se refletindo, né, no tamanho médio dos imóveis, né? A Abrainc que fez um levantamento mostrando aqui, eu tenho os dados, que em 2009 em São Paulo tínhamos aí uma média de 74 metros quadrados, creio que nos imóveis novos. Perfeito. Hoje o tamanho é reduzido para 54 metros quadrados, em média, né? O estudo mostra também que os espaços vêm sendo cada vez mais, e serão cada vez mais compartilhados, né? Quais que são, então, essas principais tendências que vão refletir nos imóveis essa realidade que o Giovanni colocou? Essa é uma tendência mundial, não é uma tendência só do Brasil. Quando a gente observa os grandes centros urbanos, as pessoas elas fazem opções. Ou eu moro num grande centro urbano, próximo do trabalho, da escola do filho, ou eu moro mais distante e aí eu tenho uma moradia maior. Então, essa opção já é feita em vários lugares do mundo e há muitos anos.
Você não precisa ir muito longe. Se nós fomos para Nova York, você pega Manhattan, há 30 anos atrás, você já observava que as pessoas moravam em imóveis menores em Manhattan, tá? Do que aquelas pessoas que tinham que viajar de trem até as cidades, onde eles poderiam morar em residências muito maiores do que aqueles apartamentos, certo? Óbvio que há 40 anos atrás, em Manhattan, não se falava tanto em apartamentos de 53 metros quadrados como nós estamos falando hoje, mas a gente via apartamentos aí de 85 metros quadrados para pessoas de uma classe média alta, tá? Ao invés de morar em casas nos subúrbios, chamados subúrbios lá, e com facilidades também que tinham escolas de filhos. Então, isso é uma coisa importante. As pessoas elas têm uma tendência nas grandes cidades que a distância hoje não é mais medida pela distância em quilômetros. A distância hoje é medida pelo tempo que você fica dentro do seu carro. Portanto, isso é muito importante. Então, para morar nos centros urbanos, você tem que morar em lugares menores, dada a limitação que você tem do seu orçamento para comprar aquele imóvel. Então, a pesquisa ela também foi muito clara. As pessoas não moram nos imóveis menores porque eles querem um espaço menor, mas é aquilo que o orçamento permite. E aí você tem a contrapartida, que você tem que fazer um imóvel menor, adequado, para que a pessoa tenha um conforto ou a família tenha um conforto. Então, nesses imóveis de 153 metros quadrados, eles têm um planejamento fantástico, certo? Não só do imóvel, no interior do imóvel, mas também ele traz facilidades importantes. Você tem academia, você tem escritório, tá? Você vai ter, às vezes, um local para você receber seus amigos. Então, lavanderia coletiva. Então, tudo isso faz com que as pessoas se sintam bem e com muito conforto dentro desses imóveis. As empresas, elas também estão evoluindo. Hoje você tem as lavanderias planejadas, tá certo? Tem empresas que instalam as lavanderias planejadas dentro do empreendimento. Ou seja, hoje se você quiser lavar uma roupa, você pega seu aplicativo e você vê se tem uma máquina que não está sendo usada, ou você reserva a máquina pelo seu aplicativo. Então, estas facilidades também trazem para a pessoa uma comodidade. Aquilo que às vezes a pessoa fala, poxa, mas que incômodo, eu vou ter que descer, levar minha roupa, vou encontrar um monte de gente, a máquina vai estar cheia, eu vou voltar, já não tem mais. Então, toda a indústria, não só a indústria de incorporação, mas toda a indústria, ela trabalhou para facilitar a vida das pessoas que moram nesses apartamentos menores, para que eles tenham uma boa qualidade de vida, não só próximo dos centros em que eles querem estar próximos, mas também dentro do empreendimento. E é muito interessante que a pesquisa trouxe um dado fantástico. Existem pessoas mais velhas que querem morar perto de empreendimentos hospitalares, perto de hospitais, na verdade, centros hospitalares. E as pessoas mais jovens também têm uma tendência de morar perto dos centros hospitalares. Então são coisas que às vezes você não imagina, mas está acontecendo. Tanto a pessoa mais velha quanto a pessoa mais jovem tem o interesse de morar perto de centros hospitalares. Agora, dá para apontar alguma tendência ainda nesse sentido, que os imóveis fiquem cada vez menores? Como que está funcionando exatamente isso? Porque os espaços, creio, estão também cada vez mais limitados e concorridos, mais caros, portanto. O aproveitamento desses espaços deve gerar, vamos dizer, imóveis cada vez menores e com mais facilidade. Vem havendo uma crescente nesse sentido? Isso é uma tendência mundial. Se você for para cidades, por exemplo, como Londres, você vai encontrar imóveis extremamente compactos, extremamente com uma usabilidade fantástica. Você encontra imóveis de 25 metros quadrados, onde você consegue ter uma pequena mesa para estudos ou para trabalho, a cama, que reverte num sofá. Você tem também ali uma pequena cozinha e o banheiro. Então ele traz para a pessoa um conforto. E são imóveis que geralmente, a maioria deles, procuram ter janelas muito grandes na última parede. O que te dá, por exemplo, uma sensação de amplitude do imóvel. Não estou dizendo que todos os imóveis têm que ter janelas grandes, mas hoje com janelões que você vê na maioria desses imóveis, você se sente arejado, você se sente olhando a natureza. Nós tivemos a semana passada num imóvel pequeno, tá certo? Que fica na frente da Praça da República. Sim. Quando você está na sala do imóvel, tá certo?
você está vendo a Praça da República, você está vendo as árvores. Então, te dá uma sensação de bem-estar, você está próximo ao parque, que no caso é a Praça da República. Então, tudo isso faz com que as pessoas se sintam bem, mesmo no imóvel compacto. Muito bem, Praça da República, centro de São Paulo. Até essa ideia do compartilhamento ele é uma solução para levar conforto, né, a esse morador. Por quê? Quando a gente pensa numa residência com uma metragem menor, a gente né, já se assusta e fala, poxa, eu vou viver ali num espaço pequeno. Mas o compartilhamento, o que ele faz? Ele se preocupa em olhar os dormitórios, onde o morador ele fica mais tempo, onde ele precisa da privacidade. Né? Aquele espaço onde ele não fica muito tempo, onde ele não tem a necessidade da privacidade, ele é retirado desse formato. Né? Então, por exemplo, a sala ou um quarto, ele não vai ter o seu espaço tão reduzido dentro de uma ideia de um imóvel compartilhado. O que ele vai compartilhar ali é a cozinha, a lavanderia, né? Como o Francisco colocou como exemplo. Então, justamente a ideia do compartilhamento é uma ideia de levar conforto e atender, né, uma solução para levar conforto a essa demanda. Né, Agora, tem um desafio que está se colocando aí também, que é entender esse consumidor e, vamos dizer, personalizar essa oferta. Não sei se esse é o termo correto, mas você oferecer para ele, esse multiconsumidor aí, esses diversos tipos de consumidores, cada vez mais o que ele quer de fato. Né? Como fazer isso, Giovanni? Bom, a gente até dentro do estudo, né, o Francis até colocou, a gente tem lá um público também sênior, tem ali algumas demandas diferentes, né? Mas é até interessante porque quando nós olhamos esse público sênior, né, a gente olha a tendência ali para esse mercado como um todo, né, que vai puxar a pirâmide etária brasileira. Esse consumidor sênior, a gente tem uma imagem ali do idoso que precisa ali de um espaço para passar cadeira de roda ou de um corrimão, só que esse público ele não quer ser tratado assim, né? E a gente fala isso dentro do estudo também. A expectativa de vida ela vem aumentando, né? Isso não é só Brasil, mundo, né? A expectativa de vida ainda é continuar crescente e esse público sênior eles querem continuar vivendo, eles querem namorar, aqueles que se separaram querem conhecer novas pessoas, querem passear, inclusive dentro desses imóveis compartilhados a gente vê que ali tem um espaço para confraternização e nós olhamos lá um público de média, tem um pessoal acima de 50 anos, alguns acima de 60 anos, que estão ali naquele espaço por uma demanda de trabalho, né, cada um ali com uma história diferente, mas eles não querem ser tratados, né, como aquele símbolo da vaga do idoso, né, do velhinho de bengala, eles querem continuar vivendo, então eles já têm ali uma demanda, né, diferente às vezes daquilo do que a gente pensava, né, e as pesquisas, né, são uma forma de tentar entender um pouco aí desse mundo cada vez mais plural. Né? E França, as empresas, as incorporadoras estão se movimentando também em que direção para atender? Já estão bem atentas a essas necessidades, procurando entender esses consumidores, ouvindo os consumidores. A era digital mesmo que nós vemos aí, temos dados, né, temos muitas informações que podem ser trabalhadas, levadas em conta em âmbitos de projetos novos. Como é que as incorporadoras já se posicionam aí nesse cenário da transformação digital? As incorporadoras estão muito atentas à tendência do consumidor. Tanto que nós já vemos vários empreendimentos que são feitos em função da necessidade do consumidor. Então, existe uma atenção muito grande. Mas existe uma preocupação também na transformação. O mundo agora cada vez se transforma mais rápido. Tá certo? E por isso que nós pedimos, inclusive, a pesquisa da Deloitte para ver e poder acompanhar essa curva de transformação na velocidade que ela deve acontecer, certo? Porque qualquer empresa de qualquer segmento, não é só do segmento de incorporação, que não mudar a maneira de pensar, que não acredite que os crescimentos serão muito rápidos, tá certo? Com novas tecnologias, essas empresas não terão futuro. Então, as empresas de incorporação, elas entendem toda essa transformação, estão trabalhando nessa transformação. Tá? Se você for ver, inclusive, os modelos de vendas, o modelo de anúncio, hoje você pode, ao invés de visitar um stand de venda, você utilizar
entrar virtualmente no imóvel, você pode inclusive escolher um mobiliário para aquele imóvel, para que você possa se ver dentro daquele imóvel. Ou seja, o conceito vai mudando. Aquele conceito de você chegar no stand de venda estático e você falar bonito, você pode falar, ele é bonito, mas eu não quero ter o sofá, eu quero ter 2 poltronas. Então, você consegue montar aquilo para você poder ter a certeza de que aquelas 2 poltronas caberão e ficarão harmônicas com aquele ambiente aonde você imagina. Então, as coisas mudam, vão mudar cada vez mais rápido. A maneira de comercialização também deve mudar. As pessoas cada vez mais vão entrar na internet, vão olhar os seus imóveis para poder comercializar, vão comparar preço, vão comparar tamanho, ou seja, o mercado vai passar por uma grande transformação e por uma transformação que é positiva para o consumidor. Positiva por quê? Porque quando você pode comparar os imóveis, comparar os preços, você terá mais segurança de fazer aquela aquisição, porque comprar um imóvel é um dos investimentos mais vultuosos que uma pessoa faz durante o ciclo de vida dela. Exatamente. E isso que você falou é muito interessante, é a tal realidade virtual, né? A gente põe o óculos, lá você vê até onde bate sol, de que lado que tá, faz aquela caminhada, aquele passeio virtual pelo imóvel. É isso mesmo. Até antes de você tê-lo, né, ali fisicamente construído, né? Isso inclui também, por exemplo, mudanças, essas formas de compra que você disse, inclui, por exemplo, mudanças, novas possibilidades de financiamento. Como é que você trabalha com isso? Olha, o financiamento, ele hoje, até vou fazer um parênteses aqui, hoje está num momento fantástico. Por quê? As taxas de juros no Brasil caíram muito. Sim. E nunca se viu, pelo menos no histórico de 10 anos ou mais, eu nunca vi uma taxa de juros tão baixa para o financiamento de aquisição de imóveis. Ou seja, hoje está num bom momento. Agora, toda essa tecnologia, o que ela pode trazer? Ela pode trazer um direcionamento melhor para o investidor. Eu gosto muito de comparar outros países. Se você for olhar no mercado americano e você quiser comprar um imóvel nos Estados Unidos, ou seja, vamos ser mais específicos, um apartamento nos Estados Unidos, você vai entrar no site daquele prédio e geralmente no site daquele prédio você vai ter uma tabela com todos os apartamentos que estão sendo ofertados e com os apartamentos que foram vendidos e a que preço foi vendido. Então, com isso você consegue saber, bom, neste prédio eu posso comprar. Quanto custa um apartamento nesse prédio? Quanto foi vendido há 3 meses atrás o apartamento que eu quero comprar? E você pode comparar com todos os outros edifícios similares, tá certo? Isso dá para o consumidor, para o comprador, uma capacidade, tá certo, de assertividade na compra, tá? Reduz o tempo dele sair por aí visitando imóveis, tá certo? Até porque no próprio site também você tem as plantas dos apartamentos. Então, toda essa tecnologia que ela é simples, mas ela precisa ser colocada dentro dos sistemas, tá certo? Então ela facilita muito a vida do comprador do imóvel. Facilitando a vida do comprador do imóvel, eu também acho que fica mais rápido a compra. Ficar mais rápido a compra é muito importante para todo mundo. E o que precisa ficar mais rápido no Brasil, tá, é reduzir a burocracia para que os registros sejam mais rápidos, as velocidades sejam mais rápidas para as pessoas poderem adquirir o seu imóvel. Se você for comprar um carro, e hoje tem carros muito caros, você entra na concessionária, você escolhe o seu veículo, mesmo que você queira financiar, e às vezes em 30 segundos o vendedor já te diz qual é a prestação do carro e que banco vai te financiar. E você quase que sai andando com o carro, guiando o seu carro. O mercado imobiliário ele tem que ganhar essa velocidade. Está caminhando para isso. Está caminhando para isso. Em outros países do mundo ele não tem a velocidade de um carro, da compra de um carro, mas ele é muito mais rápido, muito mais ágil. Então nós temos que caminhar para isso, numa desburocratização, numa redução de documentos que são necessárias para você comprar um imóvel, sempre tendo a segurança necessária de que você está adquirindo um bem sem problema nenhum. Perfeito. Giovanni, esse movimento que a gente está falando aqui, desses imóveis, muitas vezes com esses espaços compartilhados, multifuncionais, etc., ele já se nota também em cidades, digamos, de porte um pouquinho menor que as capitais, em cidades de porte médio, onde que isso está? Óbvio que o Sudeste, imagina, o Sul, devem ser as regiões mais, onde esse movimento se nota com mais intensidade, mas dá para destacar alguma região do país aí onde isso também já esteja acontecendo, ou cidades interior de São Paulo, por exemplo?
Então, são nos grandes centros, né? Principalmente quando a gente pensa ali nos grandes centros, próximos de universidades, dos centros, dos escritórios, né? Porque é um público ali que tem a demanda de estar perto do trabalho, estar perto do estudo. E esse formato é por um período ali também, né? A gente, uma grande parte ali, por um ciclo de vida de uma pessoa que ela está ali estudando, está focando no trabalho, né? A gente viu no estudo também que essas gerações, principalmente a geração Z, né, e os milênios, são gerações que elas querem sim casar, constituir família, ter filhos, só que elas estão postergando isso para um pouquinho depois, estão priorizando o trabalho, a carreira, os estudos, e aí tem a demanda de estar próximo ali da universidade, estar próximo do trabalho. Então, os grandes centros, né, que têm esse formato, eles estão próximos, né, seja do trabalho ou da universidade. Agora, quando chega no momento ali de casar, constituir família, né, como o Francisco colocou, quando tem a condição financeira, né, ele pode procurar ali uma casa, um apartamento grande no grande centro. Quando não, a gente viu no estudo que eles procuram ali as regiões periféricas né, desses grandes centros, né, para atender aquela demanda daquele momento, né? Então, por isso que nosso estudo fala aí do mundo plural, porque a gente não tem mais aquele padrão, né, para ofertar. A gente vai ter ali um público muito plural, vai ser um formato de uma família que o filho vai sair para estudar, depois ele volta, aí depois ele sai para ir trabalhar em outra cidade, aí ele volta, aí ele casa, sai, aí depois separa, volta e volta com o filho. Então, é um formato de apartamento que ele tem que atender esse público dinâmico. E as empresas, creio, estão atentas a isso também, um pouquinho fora dos grandes centros também, olhando essa demanda com atenção. Né? Nós temos que estar atentos a isso, porque se nós não estivermos atentos a isso, nós não teremos nossos clientes. E nós precisamos produzir exatamente aquilo que o cliente quer comprar. E a concorrência é forte entre as empresas também. Então, é muito importante que a gente sempre esteja à frente para atender o comprador do imóvel. Muito bem. Quer completar? Não, e essas ferramentas, né, que o Francisco colocou, elas também ajudam a criar dados, né? E tem a ideia do Big Data para, né, as empresas aí do segmento entender cada vez mais rápido essas mudanças para poder levar essas soluções, né, a esse morador. E aplicá-las nos imóveis. Isso. Muito bem. Nosso tempo está acabando, queria que vocês dois... o estudo fala aqui, comportamento do consumidor de imóveis até 2040. 21 anos ainda temos pela frente, 20 praticamente, né? Estamos no fim de 2019. Queria que vocês dois fechassem, então, com ambos aí uma visão de futuro. O que deve acontecer, a intensificação desse processo a partir de agora, alguma outra tendência que o estudo tenha detectado aí que vai ganhar mais força daqui para frente. Diga lá, Fred. A grande tendência que tem realmente é a pessoa morar num espaço, desafio, morar em espaços menores, trabalhar esse espaço para que eles sejam realmente compartilhados. E é muito interessante que hoje em dia você pode controlar a sua casa pelo celular, por exemplo. Então você imagina que você mora hoje num apartamento e você controla internamente ou remotamente as luzes, os aparelhos, toda a sua casa. Quando você for mudar para um outro apartamento, você vai querer também que aquele apartamento tenha tudo e você leve, entre aspas, aquele sistema com você. Então, o comportamento do consumidor, em função das facilidades que a tecnologia traz, vai fazer com que exista uma uniformização dessas facilidades para que as pessoas tenham cada vez mais conforto e comodidade. Ou seja, eu quero sair de casa, mas eu quero ligar a máquina do café quando eu estiver chegando em casa e quero tomar o café quando eu abrir a porta. Você não vai querer só naquele apartamento que você comprou hoje, porque você achou fantástico. Quando você mudar, você vai querer ter a mesma facilidade e outras facilidades. Portanto, esse desenvolvimento tecnológico, ele vai ser muito grande, como a gente falou, e as pessoas irão exigir esse tipo de facilidade, esse tipo de comodidade. Muito bem. Giovanni. Nesse mesmo assunto, né, complementando, acho que toda a cadeia do segmento de construção tem que ser mais transparente, né, e já está caminhando para isso, porque, né, como o Francisco colocou alguns exemplos aí de prédios que já tem esse formato do compartilhamento, você tem ali parceria com startups, com, né, empresas de tecnologia, então essa residência, né, do futuro, ela tem que ser conectada também com outros serviços para poder levar
comodidade a esse morador. Então, na hora que estiver pensando ali o projeto, já tem que estar aberto ali com todos os stakeholders lá para discutir, ver se vem algumas ideias novas, né? Esse imóvel do futuro, ele tem que facilitar a comunicação, né, de todos esses eletrônicos e também com todos os players ali que vão ajudar a colocar soluções, né? Então tem que ser uma casa conectada com tudo, né, e com todos os players aí do segmento de construção. E tudo isso criando Big Data, né? E esses dados funcionando para melhorar cada vez mais todo esse cenário que a gente falou aqui. Isso. Giovanni Cordeiro, gerente de research da Deloitte. Obrigado, Giovanni, pela presença aqui nessa tarde. E Luiz Antônio França, presidente da Abra Inc., Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias. França, obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.